Não esqueço. A glória a Deus. Pai do Senhor. A paz, meu amigo Cabral, amigos, irmãos e Cristo que estão aqui presentes também. Amém. É um prazer imenso poder fazer parte, participar nesse momento aqui, trazer uma palavra. Você que é ouvinte aí, que acompanha essa programação, eu creio que Deus ele tem um propósito, A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. E a gente vem aqui com o coração aberto para trazer uma palavra de Deus, trazer uma palavra amigo, faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, justamente com a nossa liderança missionária R.R. Soares, que tem pregado o Evangelho pelo Brasil e pelo mundo, levando o amor de Cristo, levando esse entendimento que traz luz ao coração dos homens e arranca as pessoas das trevas. E é um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar também uma passagem aqui da Bíblia. Gostaria que você meditasse aí no Salmos capítulo 42, no versículo 11. O salmista Davi, consigo mesmo, ele dizia: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista ele fala a respeito de algumas situações que estavam deixando ele meio que ativo. E tem pessoas que às vezes carregam algum problema, às vezes está enfrentando uma adversidade, não vê uma solução e às vezes acaba se abatendo. E é nessas horas que você deve colocar sua confiança em Deus. Davi falou: por que estás abatido? Ele falava consigo mesmo, E nessa hora você tem que aprender a falar consigo mesmo, a repreender esse sentimento que está deixando você para baixo. Porque ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ainda que para você seja algum tempo que esteja passando por alguma adversidade, esteja passando por algum problema de enfermidade, problema espiritual, opressão, perturbação, sentimento de medo, de desespero, confia. Davi falou assim: espera em Deus. Tem um relato aqui no livro de Lucas, no capítulo 13. Nós estamos também pela Rádio Web, do Gonçalves? Rádio Web Mangabeira. Rádio Web Mangabeira. Um grande abraço aí para o nosso amigo irmão Gonçalves. Também foi o responsável, Cabral, de ter aberto a porta aqui para a gente, na oportunidade. Isso foi em 2016. Já vai para 5 anos já, A oportunidade de poder vir aqui trazer uma palavra, Fazer aqui pelo Facebook, muita gente acompanhando. E foi um período muito abençoado também, para que o testemunho do Cabral, que hoje está no caminho. Glória a Deus. Mas vamos lá. Em Lucas capítulo 13, no versículo 10, fala de uma mulher encurvada, que diz assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Um dos maiores ministérios que Jesus ele possuía era o ensinamento da palavra, Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você acha que não tem fé, não tem alguma dificuldade, olha para a palavra. Ele disse assim, ele ensinava numa das sinagogas. Aí no 11 disse: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de maneira alguma endireitar-se. 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Deixa eu chamar a sua atenção. Essa mulher, a Bíblia diz que ela estava, pelo que a gente vê no relato aqui, ela estava no lugar certo, na hora certa. Porque enquanto Jesus ensinava a palavra, a Bíblia diz que por onde Jesus estava, onde ele passava, uma grande multidão se reunia. Muitos porque queriam ser curados, queriam ser libertos, estavam atrás de algum milagre, alguma bênção.
mas muitas pessoas também se reuniam porque tinham sede de ouvir, né? E essa mulher era uma das que estavam presentes ali com sede de ouvir o que Jesus tinha para falar. E a Bíblia diz que quando Jesus ensinava, ele foi observando. É igual quando a gente está na igreja pregando a palavra de Deus, e às vezes você cruza os olhos com algumas pessoas que estão ali, os irmãos, e você percebe aquelas pessoas que realmente elas estão aprendendo, né? Elas estão sugando, na verdade, no bom sentido, aquilo que está sendo pregado. E essa mulher estava ali ouvindo Jesus, e a Bíblia diz no versículo 11: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E disse, e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre dessa enfermidade. Eu pergunto, o que chamou a atenção de Jesus para que olhasse para ela? Será que foi só o problema que ela carregava, a enfermidade? Não. Enquanto Jesus ensinava, eu tenho certeza que aquela mulher estava prestando atenção. Ela estava ouvindo o que Jesus naquele momento dizia. E Jesus, vendo isso, Jesus chamou ela a si e disse assim: olha, você já está livre, mulher, dessa tua enfermidade. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que já havia 18 anos que ela carregava esse problema. E às vezes o tempo que as pessoas carregam algum tipo de sofrimento faz elas até se acostumarem com aquele problema, achando que é a vontade de Deus, né? Achando que Deus é o causador de tudo aquilo que rouba, mata e destrói. Jesus, ele foi bem claro quando ele disse que o ladrão, o diabo, se referindo a Satanás, é ele quem vem senão a roubar, a matar e a destruir. Pode observar que por trás de tudo aquilo que rouba, mata e destrói, existe uma ação maligna que leva uma pessoa a fazer uma loucura, que leva as pessoas a agirem de tal forma. Então, assim, por trás dessa enfermidade que essa mulher vivia, a Bíblia diz que existia um espírito. Há 18 anos que essa mulher tinha um espírito sobre a vida dela de enfermidade que fazia com que ela vivesse daquela forma. Então, o que me chama a atenção é isso, que apesar do tempo, há 18 anos, já era muito tempo já, né? Às vezes a pessoa fica com uma dor de cabeça um dia, ela não aguenta, né? Ela não suporta ficar com uma dor de dente. Você imagina essa mulher que, com certeza, ela tinha mais de 18 anos, né? Com certeza esse problema não era de nascença, mas desde o momento em que ela passou a ficar desse jeito, e por passar tanto tempo assim, 18 anos, ela já deve até ter se acostumado com aquela situação. Mas a palavra que Jesus pregava despertou a fé dentro do coração dela, com a fé que certamente aquele dia ela ia ser curada. É tanto que quando Jesus ele passa os olhos e quando ele observa essa mulher, ele diz assim, ó, mulher, ele chama assim, né? Ele diz, olha, vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. 13. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E olha que bonito. E glorificava a Deus. Né? Que lindo. Olha como que Jesus ele é tão maravilhoso. Ele trabalha na vida do ser humano, né? A pessoa que realmente se dispõe a ouvir, se dispõe a aprender, se dispõe a querer, né? Porque não basta só ouvir, precisa você também querer. A Bíblia fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor, a comida, a bebida, não é você sentar num banquete, não. Jesus falou que a comida e a bebida para ele era fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, né? Curar, libertar, restaurar a vida das pessoas. Porque Deus nunca fez o homem para o sofrimento. O sofrimento, ele veio sobre a vida do homem a partir do momento em que Adão pecou, deu lugar ao inimigo e fez com que o espírito da morte, a natureza do próprio Satanás entrasse nesse mundo para causar todo tipo de prejuízo que a gente vê acontecendo na humanidade, inclusive o que nós estamos vendo nesses tempos agora, né, que nós chamamos tempos difíceis, né? Eu tenho falado hoje pregando lá na nossa igreja, eu falava às pessoas que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos desafiadores, né? Onde nós precisamos estar cada dia mais aos pés do Senhor, onde nós precisamos estar cada vez mais nos revestindo da palavra de Deus, nos fortalecendo,
nos capacitando em Cristo para lidar com essas situações, porque são muitas pessoas que às vezes não só o problema dessa Covid que está abalando, não é só o Brasil não, gente, é o mundo inteiro, né? De norte a sul, de leste a oeste, a gente ouve falar quantas milhões de pessoas foram ceifadas, tiveram a sua vida ceifadas por causa dessa enfermidade. Mas a situação da qual nós nos referimos também não é só a Covid não, porque tem gente morrendo de câncer, tem gente morrendo de AIDS, tem gente morrendo com arma de fogo, tem gente morrendo por causa de cirrose, tem gente morrendo por causa do vício das drogas, tem gente morrendo por causa da violência doméstica, né? Ou seja, é uma situação que engloba todo um problema, todo um processo maligno que está acontecendo nesses dias, mas nós não temos que temer as obras do diabo, nós temos que temer o nosso Deus. Então, aqui fica um ensinamento para nós, que apesar de tantos anos que essa mulher carregava com ela esse sofrimento, há 18 anos que ela não podia, ninguém conseguia endireitá-la, quando Jesus ensinou a palavra, e ela entendeu que naquele momento era a vontade de Deus para que as coisas mudassem na vida dela, naquela hora, Jesus veio e operou e fez com que aquela mulher fosse restaurada. Então eu creio que assim também o Senhor Jesus, Ele deseja restaurar, curar, libertar, transformar a sua vida, você que nos acompanha através dessa programação. Então quero deixar esse recado de Deus para você, né? Quero trazer essa notícia de Deus, que é a boa notícia, né? O Evangelho é a boa notícia, trazer essa boa notícia ao seu coração e mostrar que ainda que você esteja carregando algum tipo de sofrimento, pode ser o tempo que for, você pode carregar isso desde a infância, o tempo que você estiver sofrendo, Jesus tem a solução. A Bíblia fala de um pai, quando Jesus ordenou os discípulos a passar, Jesus tinha dado ordem aos discípulos para que eles estivessem numa cidade pregando a palavra de Deus, e eles estavam ali fazendo a obra do Senhor. De repente, quando Jesus ele chega, ele encontra um alvoroço no meio de uma multidão, e ele vai observar um pai de família que estava com um filho desesperado, porque aquele filho, o demônio, quando possuía ele, lançava ele muitas vezes na água, e outra hora lançava ele no fogo para o destruir. E o pai, quando viu que Jesus vinha se aproximando, apresentou esse filho a Jesus, disse: olha, Senhor, eu trouxe aqui o meu filho que tem um espírito maligno, porque esse, onde quer que o apanha, ele leva ele para a água, para o fogo, para querer destruí-lo. Eu trouxe ele aos seus discípulos e nada eles puderam fazer. E Jesus mandou que trouxesse o menino, mas primeiro ele falou: olha, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Né? O que Jesus estava querendo dizer ali naquele momento? Ele estava mostrando que aquela geração, ela, por causa da incredulidade e por conta da perversidade de muitos conhecerem o caminho, mas não buscarem ao Senhor, é que eles estavam sofrendo. Ele falou: até quando vos sofrerei ainda? Né? Até quando eu estarei convosco? A indagação de Jesus ainda hoje para a humanidade é essa: até quando? Né? Jesus vai ter que usar alguém para pregar a palavra, para falar do amor de Deus, como o pastor estava pregando aqui anteriormente, né? Um certo dia o senhor falou que já era a quarta vez que ele estava tentando se firmar com Deus e ele não conseguia. Mas por quê? Deus ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Ele disse que só pode entrar se a pessoa ouvir a voz de Deus e abrir a porta. Deus não vai invadir o território de alguém e vai falar assim: eu vou mudar isso aqui. Primeiro você tem que abrir o coração, né? Porque ele diz que ele está à porta e ele bate. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz: eu entrarei e serei com ele comigo. Então, quando Jesus disse a respeito da geração incrédula e perversa, ele falou: até quando? Jesus é quem estava fazendo a pergunta para eles. Porque tem pessoas que dizem assim: poxa Deus, até quando eu vou continuar com esse problema como essa mulher, né? Eu poderia pensar dessa forma e até indagar: Deus, até quando que eu vou continuar encurvado? E Jesus não está dizendo, não é nós quem temos que perguntar a Jesus, é Ele que está perguntando: até quando você vai carregar esse sofrimento na sua vida, sendo que eu na cruz do Calvário já carreguei os seus problemas, já carreguei o seu sofrimento. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Aí ele se achega para Jesus
E Jesus olha para o pai e diz: olha, quanto tempo faz que lhe sucede isso? Essa pergunta não foi por acaso, né? Ele falou: Senhor, isso acontece desde a infância. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus falou: se eu posso fazer, não. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. A Bíblia fala que naquele momento o pai abaixou a cabeça, ele começou a chorar e disse: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Olha que coisa interessante, né? Porque primeiro ele quis culpar Jesus. Ele queria dizer: se o Senhor pode fazer, já que o Senhor pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa por nós. Tenha compaixão de nós e nos ajuda. Jesus falou: se eu posso fazer, não. Se tu podes crer. Então tem situações na vida do ser humano que não é Jesus poder fazer, porque poder ele pode. A Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. Mas então por que Jesus não operava na vida daquele pai? Por que Jesus não operou na vida daquele rapaz? A Bíblia fala por causa da incredulidade do pai, que quando Jesus pergunta desde quando, o pai lembrou: desde a infância. Porque lá na infância daquela criança, daquele jovem, na infância daquele menino, alguma coisa Deus tinha falado no coração dele, mas ele tinha endurecido. Deus não está à porta e bate. Ele não disse: ó, se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então o que faltava naquele momento ali era aquele pai dar crédito, dar ouvido ao que Jesus dizia. Quando ele abriu o coração e falou: Senhor, eu creio, perdoa a minha incredulidade. Com lágrimas, ele chorando disse isso. Jesus foi lá e pôs as mãos sobre o menino. O demônio manifestou, Jesus pôs o demônio para fora, e aquele menino ficou em perfeita saúde, recebeu a cura e a libertação completa. Para você ver há quanto tempo aquele pai sofria, quanto tempo ele carregava aquele problema com ele. Mas foi diante dele reconhecer a palavra de Deus que o milagre aconteceu. Como aconteceu na vida dessa mulher encurvada. Ela estava no meio daquela multidão, ouvindo a palavra, ouvindo aquela pregação. Uma fé despertou dentro do coração dela, uma certeza, uma convicção. Foi essa convicção que fez essa mulher se levantar. Quando Jesus a chamou, Jesus disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. Pondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou. E olha que lindo, a Bíblia diz que ela glorificava a Deus, como aquele pai também passou a glorificar a Deus. Então é assim que Deus ele trabalha. Quando você aprende a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, você pode ter certeza que Ele vem e Ele endireita todas as suas veredas. Você pode estar com problema no seu casamento, você pode estar passando por algum problema financeiro, você pode estar enfrentando um problema de ordem espiritual, seja o que for. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, Ele resolve qualquer situação. Agora é necessário você crer, porque Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então creia. Creia para você ser curado, creia para você ser próspero, creia para você ser abençoado na sua casa, para você ver Deus salvar a sua família. Mas acima de tudo, creia para você ter a salvação, porque a maior bênção que se alcança no Evangelho é a salvação. Não vale, a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a salvação. Então o meu recado é esse: toma uma decisão na sua vida ainda hoje, rasga o seu coração diante de Deus e fala com Deus: Senhor, eu quero a tua presença, eu não quero mais viver nessa situação de sofrimento. Porque o que o pai fez naquele momento, quando Jesus falou desde quando, ele falou desde a infância: o senhor pode fazer isso? Ele falou: se eu posso, não, se você pode crer. E ele chora, ele estava demonstrando para Deus o quando ele estava arrependido de lá atrás ele ter fechado o coração. Porque o período que você fecha o coração para Deus é o período que você vai sofrer. Enquanto o seu coração estiver endurecido e fechado para a palavra do Senhor, você pode passar 10, 20, 30, 50 anos, é um período de sofrimento. A partir do momento que você abre o coração para Deus, Ele vem com a mão de poder e toca onde precisa ser tocado para mudar a situação. Amém? Então, essa é a palavra, esse é o recado de Deus para a sua vida. Creio que está sendo uma noite edificante, onde Deus, Ele realmente quer trabalhar, Ele quer agir no seu coração. Não sei qual é o seu problema que você está passando nessas horas. Como temos falado, tem muita gente assustada, muita gente em pânico, muita gente amedrontada com tantas coisas que se ouvem nesse mundo. Mas a palavra de Deus ainda hoje traz a paz. A
A palavra de Deus ainda hoje ela traz aquela confiança para dentro do nosso espírito. Deus tem mostrado que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nunca nos abandonou e jamais nos deixou. Ele ama você. Se você tem pecado, peça perdão porque Ele perdoa. Se precisa da salvação, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Porque assim, ó, no estalar do dedo, Jesus ele arranca você do império das trevas e transporta você para o reino do Filho do amor de Cristo. Tá certo, gente? Tem um propósito da oração ainda, Cabral? Tem também, né? Oração e as bênçãos. Então tá certo. Então eu quero agradecer aqui momentaneamente nesse período que a gente está aqui na rádio aqui em Mangabeira, esse espaço que foi cedido para nós aqui através do nosso irmão Cabral. Fico muito honrado aqui de vir aqui hoje para trazer esse recado que é de Deus para o seu coração e dizer, olha, confia, creia, porque Jesus ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Tá certo? Vamos aí para um musical e já já a gente volta. Glória a Deus.